saúdo a presença de todos quantos nos ouvem e participam. Eu digo participam porque eu sugiro e peço que todos participem enviando áudios ou mensagens escritas para o canal com perguntas, com acréscimos ou com contestação. E também eu sugiro que os amigos que gostarem deem o like, né? Aquele polegarzinho para cima. E que vejam até o fim e que compartilhem com os amigos, porque isso faz com que a plataforma divulgue mais o canal. E bem, feitas essas considerações, vamos ao estudo de hoje. Nos ocorreu hoje fazer o estudo de um livro secular, né? O livro de um indiano convertido, chamado, lendo como se fosse em português, que eu não sei como seria isso em alguma língua da Índia, mas chamado Vishal Mangal Vadi. Esse cara nasceu em 1949, ainda está vivo, portanto é um ano mais novo do que eu ainda, né? E é um profundo conhecedor da cultura indiana e da cultura ocidental. Ele tem experiências internacionais, tem vivências na Europa e nos Estados Unidos, e tem vivências na África e em outros países da Ásia que não a Índia. Além disso, conhece, não apenas de estudo, mas conhece pela experiência própria as muitas culturas da Índia. E conhece, portanto, as tradições culturais, religiosas e mídicas do Oriente, e conhece muito bem a tradição judaico-cristã, conhece razoavelmente ou muito bem a Bíblia, e conhece teólogos ocidentais, né? Teólogos cristãos. Cristãos dos vários cristianismos históricos. E quando eu digo cristianismo histórico, no texto, como em outros textos, eu me refiro às organizações humanas que se apresentam e se reconhecem como cristãs. Evidentemente, entre o cristianismo histórico e o cristianismo revelado, sempre há alguma discrepância em razão das imperfeições humanas, porque os cristianismos históricos são fruto do trabalho humano, né? E isso não descaracteriza nem desqualifica toda a produção teológica do cristianismo histórico, embora toda ela possa ser objeto de análise e contestação. Então, por que estudar um livro desse cara? Porque o título do livro é Um Livro que Fez o Seu Mundo. Ele chamou assim o livro porque o livro estuda o efeito que a Bíblia produziu na civilização ocidental e que ele atribui à Bíblia uma peculiaridade que só a civilização ocidental tem. Então, a grande diferença entre a civilização ocidental e as demais, né? Vamos ver ao longo do texto como é que ele defende essa tese. O autor, portanto, já comentei que é o item 2 do texto, né? Alô? Esse autor refuta Tá certo. Assim a interpretação histórica, segundo a qual o cristianismo foi um obstáculo ao desenvolvimento científico e tecnológico. E ele diz que não foi, e vamos ver como é que ele sustenta essa tese. Ele diz que, principalmente com relação à tecnologia. Ele diz que conhecimento, vamos chamar de ciência, todo conhecimento minimamente consistente, ele diz que conhecimento o Oriente também fez. Outras culturas não ocidentais também fizeram. Os egípcios, por exemplo, sabiam fazer pirâmides e sabiam geometria, mas nunca fizeram nada para suavizar o trabalho. Quem carregava pedra para fazer pirâmide eram os escravos. Então, ele diz que só o cristianismo promoveu o esforço de aplicar a ciência, e a ciência aplicada tem o nome de tecnologia, aplicar o conhecimento para produzir bens que suavizassem o trabalho e a vida, favorecendo o bem-estar. Então, ele diz que, bom,
moedor de trigo, moedor de grãos. Ele disse que o Oriente fez também. O Oriente sabia fazer. Os chineses tinham desenvolvimento tecnológico, ele disse que não foi por falta de engenhosidade que a rica e sofisticada civilização da China e da Índia, nenhuma nem outra, produziu em larga escala moedor de grão, para facilitar o trabalho das pessoas que ficavam moendo, batendo com um pilão no moinho de pedra. Também o relógio. Ele disse que não faltava engenhosidade aos indianos nem aos chineses para fazer relógio. E não sei, acho que até eles fizeram também, como fizeram outras coisas. Mas não tornaram isso uma produção em larga escala porque não tinham interesse em favorecer e facilitar a vida das pessoas. Que as pessoas pudessem controlar o tempo em seu próprio benefício. Ele disse que a ética cristã está por trás de tudo isso. Bem, então, já fizemos aqui algumas considerações sobre o autor e sobre o fato de que ele contradiz essas análises. Mas, quando a gente pensa no autor, a gente pensa na época em que ele se situa. Né? E como ele é um homem que nasceu em 1949 e está vivo, portanto, já não é um jovem. Sem medo das palavras, vamos dizer, é um velho. 75 anos é velho em qualquer lugar do mundo. Mas não tem, assim, a possibilidade de se jogar contra ele a pecha de que ele está falando de uma época que passou. Ele está falando desde agora. Embora possa-se dizer que a civilização ocidental já não é tão cristã. Se já não é tão cristã, pode-se arguir que essa ética cristã não está mais impulsionando o desenvolvimento tecnológico. Isso daria lugar a uma outra análise, uma outra discussão. Mas o trabalho dele é sobre a evolução histórica da tecnologia. Ele chama de tecnologia qualquer técnica. Né? É claro que outras correntes de historiadores e sociólogos e de tecnólogos acham que tecnologia é só uma técnica muito sofisticada. Tecnologia diz respeito a computadores, por exemplo. Mas tecnologia não seria a palavra a ser usada para um moedor de grãos ou para o arado. Mas ele chama tudo de tecnologia. Porque ele chama de tecnologia toda técnica que favoreça o trabalho, tornando o trabalho mais suave e favoreça, consequentemente, a vida. Ou por tornar o trabalho mais suave, ou por incrementar a produtividade, chamando aqui produtividade o aumento da produção com base no mesmo fator. Assim, se você tem 1 acre de terra e produz 100 sacos de algum grão, e você consegue, no mesmo acre de terra, produzir 120, 130 ou 150 sacos do mesmo grão, isso é um aumento da produtividade, porque você não aumentou os fatores de produção, mas aumentou a produção. Você tinha a mesma quantidade de terra e, digamos que você usou a mesma mão de obra, era só um homem trabalhando num acre, e esse homem, nesse acre, passou a produzir mais. Né? Então, ele chama isso de tecnologia. Ah, mas foi com uma coisa simples, foi com um arado, mas ele chama de tecnologia porque suavizou e aumentou a produtividade do trabalho. E aumentando a produtividade do trabalho tende a favorecer a vida. Porque se você vai produzir mais grão, você vai ter mais alimento. Ah, mas você não vai comer tudo. Mas o excedente você troca por alguma outra coisa do seu interesse. Não é? Ah, mas isso pode ser controlado por minorias e pode... Bom, isso aí é outra discussão. Isso aí já não é uma discussão sobre a tecnologia. Isso aí já é uma discussão sobre o controle político da tecnologia. E isso não desqualifica o desenvolvimento tecnológico, porque qualquer coisa que a humanidade produza pode ser usada e é usada sempre, tanto para o bem como para o mal. Então, você desenvolve um remédio que cura pessoas ou alivia dores. E isso é uma contribuição que representa um bem para a humanidade. Isso é bom para a humanidade. Mas o uso abusivo desse remédio pode criar dependência, pode provocar insuficiência renal, pode ter efeitos outros, pode provocar uma resistência numa linhagem de bactéria
e criar uma super bactéria contra a qual não tem antibiótico. É tudo que você pensar, tudo que a humanidade criar com a sua engenhosidade, pode produzir ou pode ser usado para produzir o bem ou o mal. Né? Discute-se muito, por exemplo, a história do armamento, do desarmamento. Então, as pessoas dizem 50 mil homicídios por arma de fogo. Não é a arma de fogo. É quem acionou a arma de fogo. Né? Os homicídios sempre são por pessoas. Tem sempre uma pessoa que é autor direto ou indireto do homicídio. Né? Então, mas a arma também pode servir para o bem. A arma pode servir para defender a vida de alguém, para defender contra o ataque de um. Há poucos dias havia um vídeo circulando aí que um homem é atacado por um desses cães muito poderosos, não sei se um pitbull, não lembro qual era o cão, e o cara se defende porque estava armado e atirou no cão. Né? Então, as coisas podem ser usadas para o bem ou para o mal. E a tecnologia tem sido assim. E eu até diria que o saldo da tecnologia tem sido positivo. Mas tem tanto mal no mundo com a tecnologia? Tem. Mas o que aconteceu com a esperança de vida? As pessoas hoje vivem mais. No Japão, a esperança de vida é maior de 80 anos. No Brasil, que não está muito bem no filme do mundo, mas no Brasil, a esperança de vida do homem masculino está aos 75 anos, me parece. E a esperança de vida da mulher já está perto de 80, 79, alguma coisa assim. E isso não faz muito tempo, e tem pessoas ainda vivas de uma época, como em 1940, quando a esperança de vida no Brasil era de 43 anos. Então, nós tivemos quase que o dobro da esperança de vida no período de uma geração. Ou de 40 para cá, digamos que sejam 2 gerações, né? De 40 anos cada uma. Então, num período de 2 gerações, nós quase que duplicamos a esperança de vida. E isso é um dado positivo. Embora possa também trazer problemas, como o envelhecimento da população e etc. Mas, diretamente, originariamente, é um benefício. E a mortalidade infantil. Acho que ninguém questiona que diminuir a mortalidade infantil foi um benefício. Foi a tecnologia que trouxe. Né? Sem falar na produção e na produtividade. Né? O Brasil hoje é um grande produtor de alimentos, mas é grande mesmo, considerando o quanto ele alimenta o mundo. E para vocês, e de várias coisas. O Brasil é o maior exportador de soja, de milho, de café, de açúcar, de suco de fruta, de carne de boi, de carne de frango e outras coisas mais. Então, para vocês terem uma ideia, de cada 4 copos de suco de fruta que se toma na Europa, 3 são do Brasil, produzidos no Brasil. Não é pouco. Né? Não é pouco. Então, isso se aplica também a outros desses itens de alimentos que eu apresentei há pouco. E isso se deu graças ao aumento da produtividade permitido pela tecnologia. Tanto que o Brasil é muito grande, tem terra fértil, nem sempre, porque grande parte da produção é no Cerrado, que não é tão fértil. O Cerrado produz muito porque o solo tem que ser corrigido com fertilizante. O Cerrado é a região do Planalto Central, né? Goiás, uma parte de Tocantins e Mato Grosso do Sul, uma parte de Mato Grosso, oeste da Bahia, aquela região toda, uma pequena ponta do noroeste de Minas, aquilo tudo ali é cerrado, né? Até Mato Grosso do Sul, uma parte do Mato Grosso do Sul. Então, esse cerrado não é tão fértil, e é o grande celeiro. Produtividade, tecnologia. Mas nós aproveitamos apenas 7% do território do Brasil para produzir alimentos. Alimentos produzidos na agricultura, sem contar a proteína animal. Né? Contando a proteína animal, a parcela do território que é usada para produzir alimento cresce mais, não fica só em 7%, não. Não sei se chega a duplicar, vai lá para 14% do território, uma coisa assim. Então, o Brasil é muito grande, mas
a parcela do Brasil que produz alimento não é tão grande. E está alimentando o mundo. Né? Então, o que o autor faz, além de contraditar a tese de que o cristianismo retardou o desenvolvimento do conhecimento, ele também contradiz a tese de que a tecnologia esteja na raiz dos nossos males hoje, que as nossas crises de hoje sejam consequências do uso, ou pelo menos do mau uso da tecnologia. O que fica demonstrado, embora não fosse a intenção central do livro dele, a intenção central era rebater a história que o cristianismo retardou o desenvolvimento do conhecimento, porque tecnologia é conhecimento, porque é ciência aplicada no interesse da humanidade, ou em prejuízo, se for mal aplicado. Mas o que ele queria dizer não era apenas isso, ou o que ele terminou dizendo. Ele terminou dizendo que os chamados efeitos negativos da tecnologia, seja com impacto ambiental, seja por qualquer outro problema, esse efeito não chega a produzir um saldo negativo. Por piores que sejam esses efeitos, a esperança de vida, a mortalidade infantil, o acesso aos bens de consumo hoje não tem fome endêmica no mundo, embora possa haver episódios localizados de fome endêmica, mas ela já não é tão generalizada. Índia, Paquistão, leste da África, regiões que tinham, como na Somália, na Somália talvez ainda tenha por causa da guerra, mas no Quênia, né? Toda aquela vasta região do leste e nordeste da África já não tem fome endêmica, a não ser quando haja guerra. Ou em um determinado período de tempo, se houver uma grande seca ou um outro evento climático que possa produzir um episódio de fome. Bom, mas o livro é muito grande. Eilu, não sei se dá para ler aí. Ele tem um título alternativo ou subtítulo, que diz Como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental. O subtítulo parece ser ainda mais eloquente. Como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental. Que hoje tem muita crítica ao Ocidente, à civilização ocidental. Algumas pessoas acham que isso é para denegrir a tradição judaico-cristã. Quem critica o Ocidente talvez não saiba, porque esteja apenas repetindo o que alguns intelectuais dizem. E dizem disfarçadamente, não dizem claramente que tem essa finalidade. Mas talvez, de fato, quem critica a civilização ocidental, sabendo ou não, está tentando criticar e destruir a tradição judaico-cristã, principalmente o ramo cristão da tradição judaico-cristã, que tem sido alvo de um ataque muito persistente e muito agressivo. Bom, então, vimos... Mas o livro, como eu acabei de mostrar, é um livro volumoso, não daria para nós fazermos um estudo do livro. Então, fizemos estudo de um capítulo do livro, que tem 20 capítulos. E aí cabe uma reflexão. Será que dá para se fazer um estudo de uma parte de um livro ou o estudo teria que ser do todo? Quem estuda um fragmento de um livro, será que não se perde com o que o livro queria dizer? Porque num capítulo ele pode ir em uma direção que não seja a direção do conjunto do livro. Bem, mas quem duvidar, pegue o livro e leia, mas eu asseguro que o capítulo não destoa do conjunto dos 20 capítulos. É um capítulo muito representativo. Porque qual é a tese central? Qual é o fio condutor do raciocínio do livro todo? É que o cristianismo favoreceu o desenvolvimento da tecnologia. E o desenvolvimento da tecnologia melhorou a vida humana. O outro título ou subtítulo, que está numa letrinha bem pequenininha, talvez não dê para ler.
Mas o outro subtítulo diz: como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental. Então, e a tese não é que a tecnologia melhorou, a tese é que a Bíblia criou a civilização ocidental. Não é bem que criou. Ela é um dos fatores, é um dos elementos que, num conjunto, produziram a civilização ocidental. Mas por que ele diz criou? Porque tem um aspecto da civilização ocidental, que é o que realmente caracteriza a civilização ocidental, distinguindo-a das civilizações da Ásia e de outros continentes, inclusive das Américas, como incas e astecas e maias, etc. O que distingue realmente é o componente judaico-cristão, ou mais especificamente, o componente cristão, que é posto pela ética judaico-cristã, que, aliás, pode-se discutir se a palavra aí seria ética ou moral, porque há quem faça uma distinção, dizendo que ética é secular e moral é confessional. De fato, para quem entenda assim, em vez de ética cristã, leia-se moral judaico-cristã, ou moralidade judaico-cristã. Ao longo das nossas considerações, vamos ver como foi isso. Então, o estudo de um capítulo só é válido aqui, porque essa é a minha percepção da leitura, porque não destoa do conjunto da tese. E eu diria, é uma parte muito importante, tem alguma participação, ou uma grande participação, na essência da tese, que é essa: moral cristã, esforço para melhorar a vida. Quando ele diz que toda a sabedoria dos egípcios não criou um carro de mão para carregar pedra, porque não tinha interesse de favorecer a vida dos escravos. Quando ele diz toda a engenhosidade da civilização chinesa e da civilização indiana não permitiu o uso em grande escala, e eles até conheciam o moedor de grão, que não exigia tanto esforço das pessoas, nem tomava tanto tempo, mas não se interessaram em divulgar, em popularizar o uso do moedor, porque não tinha a moral cristã defendendo o bem-estar. Então, vamos ver outros aspectos também em que a moral cristã favoreceu o bem-estar, e favorece tanto que o resto do mundo está imitando. A Ásia e a África e todos os continentes e as Américas estão imitando alguns aspectos da civilização cristã, pelo menos no que diz respeito a uma tecnologia que torne o trabalho mais suave e a vida mais fácil. Mas isso também traz problema. Traz. Tudo traz problema. Tem até duas correntes numa matéria que hoje não se estuda mais, que se chamava filosofia da história, que procurava entender a história filosoficamente, e tinha duas tendências. Resumindo, na verdade, eram muitas tendências que a gente pode resumir em dois campos. Tinha uma tendência que achava que a história caminha melhorando a vida, resolvendo problemas. E tinha outra corrente que dizia, a história pode até estar melhorando a vida, mas em algum momento piora, ou vai piorar. Porque dizia que quando a gente resolve ou soluciona um problema, a gente tende a criar outro ou outros. Aí haviam aquelas pessoas que gostam de números e diziam, você resolve um problema e cria 3. É claro que não dá para fazer essa proporção matemática, mas você pode dizer que ao solucionar um problema, você cria outro, ou talvez outros. Não dá para dizer quantos. Mas você não pode dizer que sempre as coisas são assim. De fato, não existe propriamente lei na história, porque lei é um conjunto de fatores que, numa situação definida, dará sempre um resultado que a gente já pode esperar por esse resultado, que ele vem na certeza. Como você pega 2 fatores, e você pega água e temperatura, são 2 fatores, em uma pressão atmosférica de uma atmosfera, quer dizer, a nível do mar,
e você diz que a temperatura chegando a 100 graus, necessariamente a água vai ferver. Não vai haver outra coisa, só tem esse resultado, a água ferve. Né? Mas na história, na conduta humana que faz a história, não tem esse conjunto de fatores que necessariamente levem a um resultado. Sempre pode haver diferentes resultados por causa da ação voluntária humana. Então, não vamos dizer que necessariamente a solução de um problema cria outro ou outros, mas vamos dizer que isso acontece muitas e muitas vezes. Então, tem essa visão, digamos assim, desencantada ou desiludida com a história, e tem a visão que nós chamaríamos de otimista, que diz, não, a história sempre resolve os problemas. Quando alguém diz, está havendo poluição, está havendo aumento de determinadas doenças por causa dos novos padrões de alimentação, do alimento processado, etc., aí o otimista vai dizer, mas isso vai se resolver, porque a humanidade sempre resolveu os problemas. Se não tivesse resolvido, ou tinha se tornado extinto, tinha desaparecido, ou estaria numa condição pior. E dizer que o homem das cavernas vivia melhor do que nós vivemos hoje é uma tese, no mínimo, muito polêmica, muito duvidosa. Nem precisa recuar até as cavernas, mesmo no período neolítico, período da pedra polida, como estavam os nossos índios aqui no Brasil, é problemático dizer que eles viviam melhor do que nós vivemos hoje, embora haja quem queira dizer isso. Né? Porque a literatura indigenista, da chamada Escola Verde-Amarela, do romantismo do século XIX, buscando construir uma identidade nacional para o Brasil, ela glamourizou o índio. Então, o índio era um homem forte, robusto, valente, virtuoso. Tem aquele romance do Zé de Alencar que o índio, o peri, arranca uma árvore. Ó. O cara arrancar uma árvore enorme, né? Era ele o super-homem. Talvez ele fosse até mais forte do que o super-homem. Né? Arranca uma árvore para a árvore flutuar numa cheia e ele botar a mulher amada em cima da copa da árvore para ficar flutuando também. Né? Então, essa glamourização do índio leva à ideia de que no período da pedra polida eles viviam melhor do que a gente vivendo hoje numa cidade grande, andando em ônibus superlotado, sendo assaltado, sendo atropelado no asfalto, e respirando ar poluído, etc. Mas, às vezes, eu ouvia isso em sala de aula e eu dizia, olha, meu filho, se você fosse índio, isso era à noite, né? Ou podia ser pela manhã também, eu dava aula nos turnos da manhã e da noite, e eu dizia, olha, na graduação, na pós-graduação, tinha aula no turno da tarde, e eu dizia, olha, se você fosse índio, essa hora você estava correndo atrás do anambu para garantir o almoço, né, no meio da mata, pisando em espinho. Então, aqui você está assistindo aula no ar-condicionado, então você está vivendo melhor. Né? Mas a tese é essa. E o item seguinte aí no texto é sobre a conveniência e a oportunidade de um estudo de um livro secular. Se nós formamos aqui, nos reunimos para constituir um grupo de estudo bíblico, então vem a pergunta, se é estudo bíblico, por que vamos estudar um livro de um homem que não faz parte do cânone bíblico? Né? E não está no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Né? Não é nem sequer um livro apócrifo. Né? Então, eu diria, porque ele trata da relação entre a Bíblia e os rumos da civilização ocidental. E por que é oportuno e conveniente fazer o estudo desse livro? Primeiro, porque ele é bíblico, ele é fiel à Bíblia. E ele cita a Bíblia. Segundo, porque ele se opõe a essa onda que procura desqualificar a Bíblia e o cristianismo e toda a tradição judaico-cristã. E terceiro, porque nesse momento o debate atinge um nível que ele nunca teve. Eu acho que desde
talvez desde sempre, ou desde a antiguidade clássica, nos primeiros tempos de perseguição ao cristianismo, de atribuir ao cristianismo praticamente todos os males da civilização ocidental. Vocês facilmente encontram historiadores que vão relatar a violência e a crueldade dos colonizadores da América, porque as Américas foram invadidas pelos europeus, a verdade é essa, né? A civilização que se construiu nas Américas é produto de uma invasão. Eles chegaram aqui com a pólvora, tomando terra de índio, matando e tentando escravizar índio. E as pessoas atribuem isso ao cristianismo, mas essa atribuição não é verdadeira. Houve participação de cristãos, né? Ou de pessoas que se sentiam cristãs e que professavam o cristianismo histórico, mas que estava desviado do cristianismo revelado. E, mesmo assim, com todos os erros dos cristianismos históricos, a violência da colonização foi um pouco atenuada, ou até onde ela foi atenuada, por influência do cristianismo histórico. Mesmo um cristianismo histórico como o dos jesuítas, esse cristianismo histórico travou uma luta contra a tentativa de escravizar e matar índios no Brasil. E isso criou uma rivalidade entre jesuítas e bandeirantes. Uma rivalidade séria, uma rivalidade radical. Então, houve oposição à prática dessas violências. Mas mesmo aí os jesuítas criavam reduções e iam mudar a cultura do índio. Iam ensinar o cristianismo para converter, iam ensinar o cristianismo histórico, né, para converter e tal. Mas aí cabe outra pergunta. Por que razão alguém considera que uma cultura não deva ser modificada? Por que vamos tornar uma coisa sagrada a cultura do índio que ele não possa aprender alguma coisa de outra cultura? Eles ensinavam canto gregoriano, ou não sei se gregoriano, ensinavam cantos, hinos religiosos aos índios, e ensinavam uma outra língua, e ensinavam a ler, e ensinavam profissões que não eram necessárias na cultura do índio. O sujeito ia aprender a ser artesão de alguma coisa que não fazia parte do artesanato da cultura do índio. E qual é a cultura que não troca conteúdos culturais com outra cultura? Pelo contrário, essa troca de conteúdos culturais enriquece as culturas. O isolamento leva ao atraso. Eles estavam, de fato, aqui atrasados, porque estavam isolados do mundo, do restante do mundo. Mas o que é atraso? O que você chama de atraso é uma visão eurocêntrica, que considera que progresso é o que a Europa fazia. Então, quem não fosse o modelo europeu estava atrasado, e esse eurocentrismo está errado. Está errado. Se for assim, está errado. Mas não é assim. Ninguém diz que a China estava atrasada. Ninguém diz que a Índia estava atrasada. O eurocentrismo contempla aquela maravilha daquele castelo, daquele palácio lá do Taj Mahal na Índia, e não diz que aquilo é atraso. Contempla as pirâmides do Egito e não diz que aquilo é atraso. Contempla a civilização chinesa e não diz que aquilo é atraso. Pelo contrário, diz que eles estavam mais avançados do que os europeus. Então, avanço e atraso aqui diz respeito justamente ao desenvolvimento de técnicas ou de tecnologias, se você preferir, que suavizam o trabalho ou que potencializam o desfrute da vida. O Taj Mahal da Índia, o grande palácio, que deslumbra e encanta até hoje, não contribuiu para suavizar o trabalho, que ali foi um trabalho duro, de gente explorada. Foi. Mas contribuiu para o desfrute da vida. E para enriquecer e trazer um novo tipo de desfrute. Porque você pode dizer que o nosso índio desfrutava, porque morava na beira do rio, pegava um peixe e comia.
ou ia ali no mato, pegava um fruto, uma fruta de uma árvore e comia. Mas não ia além disso. Né? E o fato de que eles estavam e estão atrasados fica muito claro hoje, quando os que dizem que não existem atraso na perspectiva de um relativismo cultural se queixam porque não estamos assistindo os índios quando uma doença ocidental chega lá. Está gripada ali, tem gripe ali numa tribo, matando muito índio, e eles precisam de um tratamento da civilização ocidental. Então, é muito bonito falar do relativismo cultural, a beleza de viver numa cabana no meio da mata, numa oca, né, como dizem os índios. Mas os índios não querem ficar assim, não. Eles querem sair de lá. Ou eles querem levar para lá os benefícios da civilização ocidental. Né? Então, é conveniente e oportuno que nós nos preparemos, e esse estudo é para que nos preparemos, para redarguir, para rebater essas teses que associam a influência do cristianismo aos desmandos e às crueldades praticadas pela civilização ocidental, que praticou mesmo desmandos e crueldades e ainda pratica. Mas todas as civilizações praticaram e praticam. O Ocidente é bárbaro. Vá ver o que fazia o Gengis Khan. O Gengis Khan, quando um povo não se rendia para ele, não fazia o que ele queria, ele matava todo mundo. Mulher, criança, velho, matava até as galinhas. Né? E vá ver o que faziam os assírios. Arrancavam os olhos dos prisioneiros e tal. Né? Então, a civilização cristã criou foi leis de guerra para tentar suavizar um pouco até a guerra. Até a guerra que é crueldade. Hoje tem gente criticando certos países, querendo criticar certos países, dizendo que a crueldade da guerra. Não tem guerra boazinha. Toda guerra é cruel. E um que talvez tenha sido o maior general da Guerra Civil Americana, o mais competente, o general William Sherman, foi que destruiu a cidade de Atlanta, que aparece no filme O Vento Levou, a destruição de Atlanta. Foi o general Sherman. E não destruiu só a cidade de Atlanta. Ele atravessou o estado da Geórgia, tocando fogo e destruindo tudo de um lado ao outro do estado. E foi muito criticado na época, e ele se defendeu dizendo a guerra é crueldade. E quanto mais cruel, mais breve. Ele não disse, mas eu acrescento. Guerra boazinha prolonga uma guerra. Ou leva à derrota quem faz ou tenta fazer uma guerra boazinha. E também vamos desmistificar essa virtude de quem defende guerra boazinha, porque quem defende guerra boazinha só defende isso para um lado. Preste atenção que vai ter um lado que faz coisas terríveis e não é criticado. E vai ter outro lado que, se fizer coisas terríveis e faz também, aí vai ser criticado. Bem, então, vamos ao aspecto da ética e da cosmogonia judaico-cristã. Eu ressalto a influência judaico-cristã porque estamos falando da influência da Bíblia na civilização ocidental e a Bíblia se encaixa na tradição judaico-cristã. E é Bíblia e civilização ocidental. E o que é mesmo civilização ocidental? A civilização ocidental não é só produto da tradição judaico-cristã. Não é só isso. Né? A civilização ocidental resulta, sim, de um componente da tradição judaico-cristã. Mas tem outros componentes. Tem o componente que é a filosofia grega, que também é um componente muito forte. Que é, em que consiste a filosofia grega? Talvez, se fôssemos discutir aqui o tema filosofia, aparecesse alguma tese dizendo que só os gregos tinham filosofia. Mas tinha filosofia na China, tinha filosofia na Índia, tinha filosofia no Islã, tinha filosofia em toda parte.
mas só a filosofia grega era teorética. Teorética quer dizer que, em vez de filosofar sobre uma coisa isoladamente, sobre um fragmento da realidade, ela tenta articular tudo numa lógica geral. Então, isso é uma teoria. E os outros, o que tinham? Qual era a filosofia dos outros? Era a filosofia aforística. O que é aforismo? É um ditado. Então, um ditado popular, um provérbio. Exemplo típico, que quem conhece a Bíblia vai se lembrar, de filosofia aforística, são os provérbios de Salomão. Quem queira dizer que não é de Salomão, tem uma discussão aí, mas a maioria dos teólogos cristãos e também do judaísmo acreditam que é de Salomão mesmo, né? Ou dele, ou compilado por ele. Mas quem reuniu nos escritos foi ele. Então, quando ele diz que a mulher sábia constrói a casa com suas próprias mãos, está lá, creio que em Provérbios ou em Eclesiastes. Ele está se tratando de uma coisa especificamente, só daquilo. Da contribuição que a sabedoria de uma mulher pode dar para a família. Quando ele diz constrói a casa, não é como engenheira, não é como arquiteta, não é como trabalhadora de construção civil, né? É a família, a organização familiar, para usar um termo metido à besta, né? Para satisfazer quem é exigente. Mas, na linguagem coloquial, nós dizemos familiar. Né? Então, a filosofia aí é aforística, não é uma filosofia teorética. Nós podemos ver na Bíblia alguma coisa que se aproxime de uma filosofia, ou que seja um tipo de filosofia teorética, com uma feição e uma essência de teologia, ou de doutrina teológica, nas cartas de Paulo. Paulo era teorético. Paulo tratava de problemas específicos, de fulano que estava praticando adultério com a mulher do pai, a madrasta. É um problema específico, mas no contexto de uma moral geral. Mas, em essência, mesmo quem fazia a filosofia teorética eram os gregos. E eles influenciaram também a civilização ocidental. E eles influenciaram e deram a base com a teoria do conhecimento, que é parte da filosofia teorética deles, é uma visão geral do conhecimento, das bases que servem para todo tipo de conhecimento, e para o conhecimento relativo a todo problema específico. Então, eles deram essa contribuição, fizeram grandes teorias, ainda hoje com muita coisa válida. Ainda hoje se estuda Sócrates, Platão, Aristóteles e vários outros pensadores gregos. Ainda hoje os meninos nas escolas todos ouvem falar assim por cima em Tales de Mileto, que é onde começa uma teoria do conhecimento teorética. Então, foi uma grande contribuição dos gregos. Mas eles eram cosmocêntricos. Então, a filosofia deles era centrada no cosmos, na natureza. E eles tinham algum pezinho no animismo, porque eles personificavam a natureza e criavam deuses. Tinha o deus do mar, o deus da tempestade, o deus do trovão, o deus do amor, eles personificavam as coisas. E a tradição judaico-cristã derruba o animismo, despersonifica e retira a divindade da natureza. E essa divinização da natureza obstaculava a ideia de usar a natureza em benefício do homem. Estão querendo reconstruir isso hoje, né? Refazer. Hoje você não pode sacrificar um sapo numa aula de fisiologia, porque não pode fazer aquilo com um sapinho, porque a natureza é sagrada. Né? E o autor que nós estamos estudando diz que não, que aí ele cita, vamos ver mais adiante, ele cita Gênesis, quando o Deus diz que o homem deve exercer domínio sobre a natureza. Né? E vamos citar, quando chegarmos lá, né, a referência bíblica dessas coisas. Então,
Aqui ele já cita, já fazendo essa citação, ele cita Gênesis 2,15, quando diz: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e cuidar. Então, diferentemente da filosofia grega, que não dignificava o trabalho porque eles tinham escravos, e eles pensaram muita coisa porque tinham tempo para isso, porque tinham um desfrute de ociosidade. Não estou dizendo que foi a ociosidade que produziu a sabedoria grega, porque nós tivemos ociosidade também no Brasil. Numa certa época da colônia, tinha uma classe ociosa, também tinha escravos, que não produziu nada, ou pelo menos não produziu nada que preste, ou muito pouco. E eles produziram muito. Né? Tem outro fenômeno na Grécia, que não é objeto de estudo agora, daria outro estudo, e poderíamos talvez fazer em algum momento, mas agora estamos só dizendo que a contribuição dos gregos foi muito importante, mas não foi tudo. E nem foi tão importante para a suavização do trabalho, a dignificação do trabalho e para melhorar a vida. Tanto no dignificava o trabalho que eles tinham escravo. A democracia surgiu na Grécia, uma democracia que tinha escravo. É uma coisa muito que ainda hoje é muito polêmica, muito discutida, né? Mas, de fato, não quero desqualificar a contribuição que eles deram para a democracia. Eles deram uma grande contribuição. Como certos clássicos dizem, eles resolveram substituir o uso da força pelo debate de ideias para tomar decisões políticas. Isso é uma grande contribuição e essa é a sementinha do começo da democracia, realmente. Lá na Ágora eles discutiram. Mas o cosmocentrismo dele, o homem não era o centro. Ele não era antropocêntrico. E menos ainda teocêntrico. Eles tinham um panteão com muitos deuses que não constituíam uma centralidade única, como o monoteísmo judaico-cristão. E não tinham uma moral com essa base. Então, você tem que a contribuição da tradição judaico-cristã para dignificar o trabalho e para encaminhar o desenvolvimento da tecnologia para suavizar o trabalho e melhorar a vida, você tem no Gênesis, na Bíblia. Tem outra contribuição, não é só judaico-cristã e grega, o conjunto de influências não é formado só por essas duas tendências, tem também uma contribuição da cultura romana. Né? O direito romano foi uma influência muito grande, os romanos também eram muito pragmáticos, deram uma contribuição na área das técnicas materiais, das engenharias. Então, os grandes aquedutos que eles construíam, as estradas que eles construíam, tal, muita coisa. Mas nada disso era para suavizar o trabalho. Eles também tinham escravos, os romanos também tinham. Nem tampouco para melhorar o desfrute da vida para todo mundo. Né? E quando o Gênesis diz que o homem foi orientado e recebeu o mandamento de lavrar e cuidar do jardim, ela derruba uma compreensão popular que acha que o paraíso era ociosidade. E não era. A vida paradisíaca não era a vida ociosa. Né? A vida paradisíaca era o conforto, a segurança de viver de mão dadas com o Criador e, portanto, ser protegido. E ser protegido de quê? Dos seus próprios erros. Porque não chamando assim o juízo do bem e do mal, seguindo o juízo do Criador, o homem não erra. Ou não erraria. Ou não teria errado. Na medida que o homem decidiu comer do fruto da ciência do bem e do mal, ou seja, estabeleceu, definiu o que é o certo e o errado, aí ele começa a errar, porque ele não foi criado com essa aptidão. Tanto que um dos significados da palavra pecado é errar o alvo. E as pessoas dizem, todos os teólogos usam a palavra proibição, e as traduções dos originais da Bíblia falam em proibição, o fruto era proibido, mas também pode-se pensar que a palavra proibição aí tenha o sentido de advertência. Se você comer, você morre.
você comer desse fruto. Qual é o fruto? A ciência do bem e do mal. Qual é a árvore que produz esse fruto? Não é a macieira, nem a manga. Nem é o corpo da mulher, como algumas pessoas pensam. Né? A árvore que produz esse fruto do conhecimento do bem e do mal é a consciência. Se na sua consciência, que está no centro do paraíso, onde é que está o centro do paraíso? Está na consciência. Se na tua consciência você não diz o que é o certo e errado, você segura na mão do Criador e deixa que ele te guie, então você não está comendo do fruto da ciência do bem e do mal, você está dizendo, eu não sei o que é o bem e o mal, o Criador me guie. Né? Agora, quando o homem resolveu comer do fruto da árvore que está no centro do jardim, está no centro da consciência. E por que o centro do jardim era essa árvore? É porque o jardim era a consciência. O jardim não era o território. E o centro do jardim é a definição do que é o bem e o mal, ou seja, é a concepção moral do que seja moral. E isso, o cristianismo diz isso, e quando diz isso, está dizendo, vá trabalhar, vá lavrar e cuidar do jardim. Ah, mas o jardim, você não está dizendo que é a consciência? É, pelo menos, é o centro do jardim. O centro do jardim é a consciência. Né? Mas a vida é o jardim. E parte da vida vai ser o trabalho, então vá trabalhar. Vá lavrar. Como é que você lavra? Você lavra a consciência estudando, considerando o conhecimento como parte da consciência, não só o juízo moral. Né? E você lavra a consciência buscando uma relação com o Criador, e aí é o centro do jardim, e aí é o fruto, é a árvore do fruto da ciência do bem e do mal. Mas você lavra o jardim também, cuidando da vida, plantando, colhendo, pescando, caçando, cultivando, fazendo artesanato ou produzindo computadores e outras coisas tecnologicamente avançadas. Então, lavrar e cuidar e dizer, olha, trabalho não é maldição. Não é, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, não é uma maldição. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto é um aviso. Olha, você soltou minha mão e vai andar com suas pernas. E vai escolher os seus caminhos. E para você colher qualquer fruto nos caminhos que você escolheu, você vai trabalhar. Mas aí tem uma distinção que nós vamos ver mais adiante entre trabalho e labuta. Labuta é a consequência de comer do fruto da ciência do bem e do mal. Trabalho é lavrar e cuidar do jardim. Qual é a diferença? A labuta é fatigante. O trabalho é energizante. O trabalho sem sobrecarga, o trabalho com descanso. Em algum momento da jornada tem a figura dos 6 dias e um dia de descanso. O próprio Deus da tradição judaico-cristã trabalha. Então, trabalho não é coisa de escravo. Então, trabalho não é uma coisa indigna. Tem pessoas que não querem certos trabalhos porque consideram certos trabalhos indignos, principalmente nos países que tiveram uma experiência escravista ou escravocrata historicamente relativamente recente. Então, mas em países onde essa tradição não deixou marcas tão fortes, as pessoas encaram mais facilmente todo tipo de trabalho. Né? Principalmente países que têm uma cultura bíblica maior. Aí o americano tem a história do faça você mesmo, né? Tem a história de um missionário americano que chegou em Xadá, e quando foi no dia de feira, foi à feira, fez umas compras, pegou o balaio, botou na cabeça e levou para casa. E isso causou escândalo, porque diziam, esse homem é muito suvina,
uma palavra antiga que eu estou usando aqui. Suvina quer dizer aquele sujeito de mão fechada aqui, porque ele não queria pagar um carregador. Antigamente tinha os carregadores que eram, de algum modo, eles eram controlados ou identificados pela prefeitura, e que tinha uma chapa num chapéu, num boné, com um número, e eles eram chamados de chapeados. Chapeado era um tipo de trabalhador avulso que vivia de carregar coisas para as pessoas. Então, nessa época, tinha chapeado, e o missionário americano, em vez de pagar um pequeno valor a um chapeado para levar as compras dele para casa, ele mesmo levou. Né? E isso causou escândalo. Mas causou escândalo por causa da nossa tradição escravista, que não é tão mais recente do que a deles também, historicamente, é mais ou menos recente, porque acabou com a Guerra Civil Americana menos de 30 anos antes da nossa. Né? Mas não deixou marcas tão profundas, porque eles têm uma cultura bíblica. E na cultura bíblica, Deus trabalhou. E manda trabalhar. Vá lavrar e cuidar do jardim. Né? Bom, nós já estamos às 10h18, e depois que fazemos uma pausa aqui no estudo, nós fazemos fora da gravação um bate-papo, porque algumas pessoas se sentem mais à vontade para dialogar sem a gravação, embora eu peça que depois elas formulem alguma questão, um áudio ou por escrito, para o canal, para que o canal ganhe vida. Eu tenho recebido alguma correspondência privada, no WhatsApp particular, com algumas contribuições muito boas, que me levaram a um diálogo muito fértil com as pessoas que fizeram essas intervenções particulares no WhatsApp. Mas eu peço que façam no canal. Então, eu devo agradecer a quem nos ouviu até aqui e repetir o apelo para que compartilhem, ouçam até o fim, voltem a ouvir, vejam outros estudos que estão já numa espécie de estoque do canal, vocês podem abrir lá outros estudos que já estão por lá, e que comentem no canal, fazendo perguntas ou fazendo adenos, ou até contestando para dar lugar a um diálogo. E fica o convite para que voltem, e os que estão no momento da gravação, nos assistindo, eu os convido a que continuem e participem, porque eu preciso ouvi-los. E muito obrigado, e até logo mais para os que estão presentes e continuarem depois da gravação, e até o próximo domingo. Muito obrigado.